Not bad. Not bad. Did you have a good week? Since we last seen each other last week? Yes? Have you been enjoying the second semester? Yes? During the first classes, I like to call the roll so I can try to associate your name with your face. But after that, after a few classes, I just pass around the list for you to sign. So Aline, is Aline here? Aline. Angélica. Bárbara. Beatriz. A primeira sempre é a Beatriz Luiz. E a segunda é a outra Beatriz. Brenda. Bruna. Derite. A primeira é a Derite. Bruna Preciosa. A outra Bruna. Caroline. Que é a primeira. Você sabe que você é o Manuel. A Caroline Silva. Caroline Silva. Charles. Ainda não chegou. Elden. Érica. A primeira é Andrade. Não. É uma com C e outra com K. Você é com K? Não? Érica Dílio. Eu acho que é aquela que me trouxe aqui na aula passada. Fernanda. Franciele. Gabriel. Chegou agora. Helena. Heloísa. Não, Heloísa. Jéssica. Brilho. José Eduardo. Chegou agora. Jéssica. José Eduardo chegou atrás. José Eduardo. Chegou também. Juliana. Juliana. Você é a Juliana? Essa é a? Já fui, obrigado. Jéssica e você é a Juliana. Paulo. Larissa. Tem só uma Larissa. Letícia. Olha, falar que você não veio. Não vai. Você mesmo. A outra que não veio. Você sabe todo mundo que vem, Luana. Maiara. Nossa, essa fala é tão grande, né? Maria Carolina. Marília. Marina. Mateus. Priscila. Hauster. Regiane. Renata. Jimenez. Renata Carvalho. Está ansiosa? Rosane. Carlos. Tiago. Vinícius Silva.
Vinícius. Eu vi só uma palavra que ele quis saber o resto. Quais? Esse é o Moraes. Esse é o Vitor. Não chegou aí. Vitor. Carla. Caio. Regis. Camila Felipe. Casey. Ryan Brown. Bruna Trindade. Rodolfo. Mariana Maciel. Thaís Figueiredo. Pegando salgadinho, né? Tem que dividir com todo mundo. Kátia. Emanuele. Por que ele está carregando? If you didn't come last class, this discipline is called morphosyntax, da língua inglesa, or morphosyntax of English. And my name is Denilson, if you don't remember, and that's my email. Just to review, if you weren't here, last class we watched a video that used many different verbs that maybe didn't exist before what? Many of these verbs didn't exist before the internet and everything that came with it. And then we read in terms to try in a way or mincing the body. We read and translated a poem by Lewis Carroll called, do you remember the name of the poem in English? Jabberwocky. And then different groups had to translate each stanza, and then we read the translated poem, right? Aí eu perguntei para vocês o que essas atividades tinham a ver com a nossa disciplina, morfossintaxe, morphology. E daí a gente viu que era, vocês lembram o que estava escrito aqui? Do you remember? Dá para ver só uma palavra.
tácitas. O que é tácito mesmo? Regras morfológicas tácitas. O que é tácito primeiro? In English you have the word tacit. Implicit. That you have some rules in your mind because you know English, because you know Portuguese, and these rules allow you to understand words, for example, that you have never seen before. For example, you remember this word? Maybe you have never seen this word before, but because you know Portuguese and you know the words vampiro and piranha, you understand this word. And in English also, do you remember the invented word in English for this word? Trampire. Who had the curiosity to look for the word tramp? Quem teve curiosidade de olhar o que era exatamente, apesar de eu falar? Porque às vezes a gente não pode acreditar no professor, né? Verdade. Eu falei que tramp era uma coisa, aí alguém foi e verificou? Não. Qual dicionário online vocês gostam de usar? Translate. Qual? Existem vários dicionários online, né? Alguns são bons, alguns mais ou menos, alguns não. Qual? Webster é bom, qual mais que tem? Word Reference, para algumas coisas é bom, para outras não, mas é bom sim. Qual mais? Tem o Dictionary.com, é muito bom. E tem o The Free Dictionary também, eu gosto bastante. TheFreeDictionary.com. Eu não vi em casa se ele traz a definição da palavra trans, mas é provável que traga. Dessas acepções da palavra tramp, qual você acha que o Will Ferrell se referiu ao inventar essa palavra to talk about Kristen Stewart? A prostitute. So tramp can be a verb, but it can also be a noun. So in morphology, we will be talking about this. Vampiranha é uma palavra que vocês nunca ouviram. Pertence a que classe gramatical? Adjetivo, advérbio, adjetivo. Ou não pode ser não pode pertencer a uma outra classe? Faz uma frase com vampiranha sendo um adjetivo, uma característica. Parece mais substantivo ou adjetivo? Se for adjetivo, ela tem que vir, ou ela pode ser usada do mesmo modo que o adjetivo é usado em português. Como que a gente usa? E que é uma coisa que é bem diferente em inglês, não é? Em português a gente primeiro fala, não dá pra ver, né? A gente primeiro fala o substantivo e depois o adjetivo. Geralmente, por exemplo, sei lá, sala cheia. Então a gente sabe que primeiro a gente fala o que e depois a característica. Se eu posso colocar outra aqui, né? Sala bonita, sala abafada, etc. Então, se vampiranha é um adjetivo, poderia colocar então aqui menina, do mesmo jeito que eu posso colocar menina sapeca, eu poderia colocar menina vampiranha. Ficaria estranho ou não? Se você acha que não ficaria estranho, então vampiranha pode ser um adjetivo, né? Então aqui a gente já está vendo mais ou menos não, a morfologia, uma palavra, funcionando aqui na sintaxe, na ordem. Mas essas coisas a gente vai ver com mais calma depois. Então aqui, vampiranha pode ser adjetivo. Agora se você falar que pode ser também substantivo, como que você falaria uma frase
usando vampiranha como substantivo? Então, eu posso dizer aqui a mesma coisa. Vamos dizer vampiranha perdida, ou a vampiranha está perdida, ou a vampiranha chegou atrasada. Qualquer verbo que eu coloque aqui, eu vou estar dizendo que vampiranha é um substantivo. Isso eu posso colocar também um adjetivo aqui, né? A vampiranha legal, a vampiranha famosa. Então pode ser isso, ok? E são essas regras que nos permitem entender essa palavra. Por exemplo, qual é o plural de vampiranha, se você pensar que é um substantivo, pode ser? E o masculino? Vampiranha. E o masculino diminutivo? Vampiraninho. Não é vampirinho, né? Vampiraninho. Então, como que vocês conseguem, de pronto, me dar essas palavras que derivam, que vêm dessa outra palavra que ninguém nunca viu? São as regras que a gente tem no português. A gente vai ver melhor isso hoje. E eu gostaria de mostrar vários exemplos. Vocês já ouviram um poema, mas eu tenho o poema aqui em português. Impresso, para vocês darem uma olhada. Pode pegar um e passar. E no blog que a gente vai tentar manter, eu nunca tinha feito blog antes, mas o Google permite que você faça blog bem rapidinho e fácil, né? Então a gente vai tentar usar aquilo lá. Então, mais ou menos toda semana eu vou postar alguma coisa para vocês fazerem. Teve alguém, além da Scarlett, que não conseguiu acessar ou postar no blog? Por que vocês não conseguiram, será? Então, eu acho que eu pus para todo mundo, para qualquer pessoa poder postar. Eu vou tentar mudar, então, eu vou tentar me certificar de postar para qualquer pessoa, e daí vocês me avisam se deu certo nesse próximo post. Se você for... Todos têm. Alguém de vocês? Falando em blog, teve gente... Falando em blog, teve gente que falou que a minha interpretação ao ler o poema não foi legal. Eu concordo. A pessoa falou que ela achava que a interpretação poderia ser mais a lá Mad Hatter. Quem sabe o que é o Mad Hatter? Quem é o Mad Hatter? Hã? É engraçado que a gente vai falar desse tipo de coisa aqui também, mas a gente sabe que hat é chapéu. O que é hatter? E é engraçado que o também pode querer dizer alguma coisa a mais, né? Mas quando a gente acopla esse pedacinho a um adjetivo, quando a gente gruda esse pedacinho a um substantivo, a gente transforma essa palavra numa pessoa que faz aquilo que está sendo dito no substantivo. Então aqui é uma pessoa que faz chapéu. E mad? Maluco. Mas em outro contexto, mad pode ser o quê? Don't be mad. Falando que seja maluco. Bravo, a mesma coisa aqui, angry. Né? Mas nesse caso, mad hatter é maluco, louco. Qual uma outra palavra para louco? Tem várias, né? Crazy, lunatic, Então, eu gostaria que vocês lessem o poema em português e ouvissem o poema sendo dito, cantado pelo
pela CT Suando. Estão ouvindo alguma coisa? Na minha casa, pessoal. O que vocês acham que é o problema? Hã? Então, desliga ele de novo. Chega no meu ouvido. Eu vou falar os nomes aí vocês vão continuando. Carla! Tô brincando. Ouçam em casa com uma internet melhor. E daí vocês me dizem se a interpretação dela é melhor ou pior que a minha. Mas já dá pra ter uma ideia de como vai ser o resto, não dá? A dela não é melhor? É muito mais louca, não é? Muito bem. Escrevam já boa tarde, TT Espíndola no YouTube. E daí vocês vão ver. Então, voltando. Quem aqui dá aula? Ninguém é professor? 1, 2, 5, 6, 7. 7 pessoas dando aula. De inglês ou português? Ou os dois? Ou de outra coisa? Inglês? Às vezes tem coisa que não dá certo, né? Então, como eu já disse, são essas regras que a gente tem que permitem que a gente entenda palavras que a gente nunca viu antes. E é isso que vocês tiveram que reagir. Então, só para vocês verem, quem não conseguiu entrar, eu vou mandar essa apresentação para vocês e aí vocês podem ver o que várias pessoas escreveram aqui. E, como hoje eu vou falar de plano de ensino, quando eu for fechar a nota de participação vai ser baseada nos comentários que vocês fizerem em resposta às tarefas postadas no blog. Ok? Então não é uma coisa assim, à toa. Vai valer porque é uma ADEC, que é uma atividade dirigida a extra classe. Aí eu pensei, como a gente está na internet o dia inteiro, não custa a gente receber um e-mail e ir lá participar e pensar um pouco durante a semana sobre alguma coisa que foi feita na aula. Então a proposta é essa, a proposta não é ficar postando coisa à toa. A proposta é participar através dessa ferramenta, que fica mais fácil para mim e para vocês, porque depois para eu pegar as notas é só ir lá, dar um Ctrl F e vendo se você fez. Então se você participou de todas as tarefas, você tem nota máxima de participação. Né? De 80%, aí você vai caindo. Se você não postou nenhuma vez, você não vai ter nota de participação. Ok? E também uma coisa que eu acho legal nisso é que é legal ver o que os outros escrevem, o que os outros acham. E é uma oportunidade também para a gente
escrever em inglês, porque a maioria das talvez todas as tarefas eu vou pedir para vocês escreverem em inglês. Então aí é outra chance que a gente tem. Olha o Eduardo aqui. E às vezes eu também escrevo, não sei se vocês entraram nesse link aqui, que é da música original do Daft Punk, que é bem legal. Que a música chama como, vocês lembram? Technologic, que é a música na qual foi baseado o vídeo internet. É como se fosse uma paródia, né? Então, essa é uma coisa que eu queria falar com vocês. Como eu já falei, eu vou tentar colocar certificados que todo mundo vai conseguir postar. Você vai Senão, lembrar aí não é justo. a alternativa lá de... para que... né? Eu vou mudar para qualquer pessoa poder postar. Então, só para terminar essa parte, eu queria trazer mais um exemplo de uma palavra inventada em português, que é o comercial da Copenhagen. Vocês sabem qual é o comercial? Eu acho que vocês sabem. Ok? Quem é o ator que faz esse comercial? Vocês não prestaram atenção na palavra? Não. Então assistam and pay attention. Can you identify the word in Portuguese that the actor, or in this case, the character, personagem, is inventing? It's very easy. Copenhagen apresenta degustação feita. Magnífica. Esplêndida. Inteira. Chegou minha pita, a deliciosa junção dos marshmallows Copenhagen. Metade tradicional, metade com sabores que você adora. Qual é a palavra que ele vai falar? Como? Esplendífica. Será? Esplendífica. Experimente a pita e crie seu próprio motivo insuperaço. Depois ele inventa outra. Insuperável. Como que é o seu nome? Tiago. Como que o Tiago conseguiu prever que a palavra ia ser esplendífica e era mesmo? É previsível. Por que é previsível? Porque ele falou esplêndido e magnífico. Então ele misturou. Né? E a venda é esplendífica. E depois a outra? Insuperástico. Aí já será que tinha alguma dica antes no comercial? Mas o que será que pode ser então insuperástico? É uma palavra que se você procurar no dicionário provavelmente você não vai achar. Insuperável com... Eu diria fantástico, né? Porque ela é fantástica, ela é insuperável, ninguém supera. Vocês gostam de em avena? Eu acho uma coisa nojenta. Nojentíssima. Eu vou dar chance para vocês falarem mais. Espera só um pouquinho. Daqui a pouco vocês vão ter que fazer alguma coisa. Aí vão ter que falar. Como eu já tinha apontado na aula passada, várias coisas que a gente vai ler, algumas serão em português, outras serão em inglês, e às vezes a gente vai ver a mesma coisa, ou eu vou dar a possibilidade de você escolher ler em português ou em inglês. Coisas que falam dos mesmos temas. E também a gente vai fazer traduções de vez em quando, como vocês já sentiram na aula passada. A ideia
de trazer, de pedir para vocês traduzirem aquele poema não era fazer vocês sofrerem, era fazer vocês refletirem sobre duas coisas: que a gente consegue entender palavras que a gente nunca ouviu antes e que você pode optar pelo menos por duas estratégias ao traduzir alguma coisa, nesse caso um poema. A mesma estratégia utilizada pelo autor original, né, que é inventar palavras também na língua que você está traduzindo, na língua para a qual você está traduzindo, ou omitir e colocar apenas palavras possíveis. Não sei se existe certo ou errado, é uma questão de opinião. Você acha que tem argumentos para as duas estratégias. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre o plano de ensino, e a ideia é vocês falarem o que vocês acham e a gente combinar que tudo que está aqui é bom, tanto para mim quanto para vocês. Então a ideia é que a gente vai falar sobre sistema. Quando a gente fala sobre língua, a gente fala sobre sistema, conceitos de morfema, alomorfe, processos flexionais e derivacionais, a gente vai ver bastante isso, organização sintática da língua inglesa. Então a ementa sempre é uma coisa bem geral. O que especificamente eu vou acabar fazendo, vocês vão ver que talvez não lembre tanto isso. Falar, por exemplo, da organização sintática, tem vários meios da gente falar sobre isso. Eu vou escolher um que vocês vão ver na hora. E o objetivo geral, então, é tentar juntos conhecer os principais processos de formação de palavras do inglês. A gente já começou através da asserção de que nós temos essas regras que formam palavras da língua inglesa, bem como a função gramatical que os itens lexicais desempenham no uso efetivo da linguagem. Então isso é sempre importante. Para quem vai dar aula, para quem vai traduzir, a gente vê como que a língua funciona em contextos semelhantes àqueles que a gente está analisando, é sempre essencial. Então, por exemplo, se alguém falar vampiranha só pode ser substantivo, você fala, não, mas olha aqui, veja a língua sendo utilizada, veja outros exemplos, e também caberia aqui, então por que não ela também ser um adjetivo? Então essa é uma outra coisa que a gente vai falar também, das classes de palavras, que defini-las não é uma coisa tão simples como a gente aprende. A gente vai ver isso logo. Tipo, o que é um substantivo? Ninguém consegue explicar o que é um substantivo. Tem aquela explicação tradicional básica, mas você encontra muitos contra-exemplos que falam, mas isso aqui, de acordo com a definição, não seria substantivo, mas a gente vê que essa palavra funciona como substantivo em vários contextos. Então é esse tipo de coisa que a gente vai ter que pensar no uso da língua, porque quando você dá aula de língua, que as pessoas estão falando, você quer que os seus alunos falem. Quando você traduz, você está traduzindo ou para o inglês ou para o português textos que as pessoas vão ler ou vão ouvir, né? Textos escritos ou textos orais. Então, ter essa consciência é importante. E, como eu disse, esse conhecimento é fundamental para descrever e analisar fatos da língua. E desenvolver maior autonomia na leitura, produção e tradução de textos escritos e orais de gêneros diversos. Então, até agora a gente já viu vários gêneros de texto. A gente viu um texto escrito, um texto imagético, mas imagens em movimento, ou vídeo, que é uma música, é um gênero, uma música é um gênero, mas também teve o vídeo junto com a música. A gente viu um outro gênero que foi poesia, tanto escrito quanto falado. A gente viu um outro gênero que é entrevista, de talk show. A gente viu um outro gênero que é comercial, de televisão, que é um gênero oral também, basicamente. Então a gente vai tentar trabalhar com diversos tipos de gêneros textuais. Então é basicamente isso. E eu não vou ler essa parte grande aqui, mas a ideia é que os conceitos serão aplicados. Vocês sabem que não é 9, 10, não é por número, não é por
pra gente, professor, é sempre difícil porque é super subjetivo, né? O que é, qual a média de A mais B mais D? Então, tem mais a ver com aquilo que você consegue atingir em relação aos objetivos. Então, as avaliações que eu vou passar para vocês, elas não vão requerer, isso é importante falar desde já, porque as pessoas sempre falam, que difícil. Elas não vão requerer que vocês regurgitem ou escrevam definições, por exemplo. Não vai ter pergunta do tipo, o que é morfologia? Ou qual a diferença entre morfema e alomorfe? Eu acredito que esse tipo de coisa pode ser útil, mas não mais do que você reconhecer num site, por exemplo, que uma palavra que você nunca viu antes tem um certo sentido porque você sabe que aquele pedacinho da palavra, não interessa se você sabe que aquilo chama morfema, prefixo, afixo, infixo, sufixo, whatever. Não importa. O que importa é você reconhecer que, por exemplo, esse pedacinho da palavra traz um significado a outra palavra. Porque quando a gente for ler em inglês, ler em português, é isso que vai importar. E você realmente tentar entender com aquilo que você sabe o que o autor quis dizer. É a mesma coisa. Para que serve a gente aprender o que é uma oração subordinada, causal, adverbial, causal? Não serve para absolutamente nada. Por quê? Eu posso ter falado várias orações aqui subordinadas, mas eu tenho certeza que ninguém está falando assim, agora eu entendi isso, porque isso é uma oração coordenada. Então tá, eu usou ele, entendi. Ninguém pensa desse jeito, ninguém usa definições teóricas para entender a língua. O que a gente vai tentar é refletir sobre esses processos que têm a ver com palavras e que têm a ver com frases, para tentar sofrer menos ao traduzir ou ao ensinar. Por que sofrer menos? Porque a gente sabe que tem coisas muito sutis que não é qualquer leitor de inglês ou de português que vai entender. Mas vocês, como profissionais, no futuro, vocês vão encarar textos que vão requerer de vocês esses conhecimentos implícitos, ou vão requerer essa sensibilidade em relação às palavras, em relação às frases, para você poder desempenhar a sua profissão, seja ela qual for, na área da linguagem. Uma das leituras que eu dei para vocês, todos conseguiram baixar os textos? Tem gente que não conseguiu. Eu resolvi usar o Dropbox agora porque é mais fácil. Eu coloco lá, aí eu passo o link para vocês e vocês baixam. Existem outros sistemas, mas eu estou achando esse o mais simples de todos. Eu gostaria desse semestre não ficar mandando para vocês por e-mail, porque outro dia estava o meu Gmail, que tem 7 GB, estava com 98% cheio. Aí eu falei, não dá, porque eu fico mandando muita coisa. Então, esse sistema fica mais fácil para passar os textos para vocês. Então, um texto que eu passei, que a gente vai discutir hoje, é exatamente sobre isso. Como você saber sobre as palavras, sobre os processos que formam e derivam as palavras, ajuda você a ler. Então, se você, na avaliação, então a gente vai ter uma avaliação escrita. Então, basicamente o que vai contar para a nota são essas avaliações, que eu vejo mais como atividades, são atividades que a gente vai fazer em sala para nota, individual, sem consulta. E a participação, tanto em aula quanto fora dela. E quem conversa já tem ponto negativo. Qual é o seu nome? Maria Carolina. E essas avaliações serão divididas da seguinte forma. Então, vai contar a participação, que é fora. Aqui não é mais Google Docs, é blog, por exemplo. Mas é basicamente lá. E alguma outra coisa que eu peço para vocês, por exemplo, trazerem de casa, para a gente usar na aula. E então, a gente vai ter uma avaliação escrita, né, que é essa
reflexão teórica e atividade prática. Reflexão teórica não necessariamente que você tenha que escrever sobre a teoria, mas você, ao ter participado das aulas, ao ter feito as atividades e dos textos, você vai ter que ter pensado sobre o que é tal coisa. Mas o que a atividade vai requisitar, como eu falei, é que você demonstre que você entendeu aquilo em inglês. Um seminário, então, eu vou pedir para vocês apresentarem alguma coisa em grupos, mas vai ser um seminário, não vai ser um seminário que vocês venham aqui e falem um adjetivo é tal coisa, nananana. E daí olha que esse é o exemplo. Não, é um seminário interativo. Vocês vão ter que pedir para os seus colegas realizarem algumas atividades. Do mesmo jeito que eu pedi para vocês. Por exemplo, eu passei um vídeo e daí eu falei, olha, então agora ouçam, vejam o vídeo de novo e anotem todas as palavras e depois traduzam. Alguma coisa assim. Então, o seminário vai ser sobre classes de palavras. Cada grupo vai falar sobre uma classe, mas não trazer definições. O que é um pronome? Você não precisa saber o que é um pronome. Vocês vão ter que dar uma pesquisada em termos de o que, em relação a pronome em inglês, causa dificuldade para nós brasileiros, ou o que é interessante em relação ao pronome trazer para compartilhar com os colegas. A ideia do seminário é a gente dividir o trabalho. Se eu fosse pedir para todo mundo estar sabendo super bem sobre todas as classes de palavras, ia ser sacanagem. Então, cada grupo fica com uma, pesquisa, propõe algumas atividades e realiza com a turma. Vocês já fizeram algum seminário assim? Então, prestem atenção nas atividades que a gente for fazendo, porque a ideia é que vocês façam algo semelhante. Por exemplo, eu acredito que a gente aprende as coisas mais facilmente quando você tem que passar pela prática por certos processos, você tem que fazer alguma coisa e sentir na pele, para daí você falar, entendi então o que isso quer dizer, ou então isso é difícil, mas olha só, eu não tinha pensado sobre isso. Então o papel do professor é mais ou menos fazer isso, fazer vocês pensarem sobre certas coisas que vocês não haviam pensado. Então eu já estou pressupondo que vocês sabem inglês relativamente bem, de nível intermediário para cima. Quem acha que tem um nível menor, corre atrás por fora. Porque não é na aula de morfossintaxe da língua inglesa que a gente vai aprender. Claro que a gente vai aprender inglês, mas não vai ser não serão as mesmas coisas que a gente aprenderia quando a gente faz aula de inglês mesmo. Certo? Então, para falar sobre a morfologia e a sintaxe de uma língua, eu tenho que pressupor que mais ou menos, mais para mais do que para menos, você sabe a língua. Certo? Por quê? Por mais que você nunca tenha ouvido a palavra hatter, se você sabe o que é hat, se você sabe o que é doer, maker, que mais? Teacher, learner, etc. Você saberia entender isso. Então é esse tipo de coisa que requer um certo conhecimento da língua inglesa. E também um trabalho final escrito que vai ser basicamente prático, mas quem quiser colocar coisas teóricas, por exemplo, quem quiser nesse trabalho, eu não vou impedir que vocês escrevam, por exemplo, aqui o prefixo derivacional fez tal coisa. Não, você pode falar se você quiser, mas não é necessário, porque as atividades se você fizer a atividade, vai demonstrar que você sabe aquilo. E esse trabalho será preponderante, então ele vai valer mais em relação às outras formas de avaliação. E a última forma de avaliação é uma autoavaliação de progresso. Então, junto com esse trabalho final, você vai escrever um parágrafo no final, se autoavaliando, falando e se dando uma nota, A, B, C, D ou E. Então, você vai falar o que essa disciplina agregou para você, enquanto estudante e futuro profissional, na área de letras, ensino, tradução.
papinha. Né? Se você falar que você merece, se você achar que você merece A, e eu achar que você merece E, então vai ser ali, sei lá, C. Entendeu? E o conteúdo das aulas, aqui eu pus mais ou menos por cima, mas não quer dizer que vai ser sempre seguido exatamente assim, nessa ordem, semana por semana. Porque eu vou tentar cobrir o máximo que eu puder. Mas às vezes tem coisa que eu percebo que leva mais tempo, tem coisa que eu percebo que leva menos tempo. Depende da turma. Então a gente vai ajustando de acordo com o que a gente for discutindo. E por que depende da turma? Porque eu acho que dar aula não é só eu vir aqui e falar, façam isso, isso é isso, isso é aquilo. É uma coisa que a gente constrói junto. Então, e supostamente eu estou aqui porque eu sei um pouco mais do que vocês. Então eu vou tentar passar algumas coisas em relação a isso. Mas não se sintam intimidados em perguntar, mesmo que seja uma pergunta estúpida. Porque essa disciplina às vezes causa receio, falar é difícil. Tem algumas coisas que são complexas, mas a ideia é tentar deixá-las menos complexas e mostrar a relevância para o ensino de inglês ou a tradução. Certo? Então, perguntem, mesmo que assim, tipo, o que é morfologia? A gente não viu ainda, a gente vai ver. Mas se já estiver claro para todo mundo, menos para você, pergunte, porque pode ser que aquele que falou que estava claro não estava tanto e eu vou tentar explicar de novo. Então, eu não tenho não tenho receio em perguntar o que vocês não entenderam. Então aqui eu já coloquei os seminários e os conteúdos daquilo que a gente vai falar. Algumas coisas serão mais rápidas do que outras, algumas coisas demorarão mais. E aqui também eu já coloquei os seminários. E atividades extra-classe são várias coisas que a gente vai ter que fazer. Vocês já tiveram que fazer essa semana duas, né? Tanto ler os dois textos, quanto postar lá a sua reação no blog. Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, se você quiser novas palavras, você pode trazer exemplos de coisas estranhas ou perguntas. Fala assim, eu ouvi tal coisa, o que será que é isso? Porque vocês vão ver que quando você começa a ler coisas nessa área de morfologia e sintaxe, você começa a prestar atenção mais no que as pessoas falam nos comerciais, porque essas coisas eu vou tudo achando assim, tipo, estou vendo no jornal, falo, olha que legal isso daqui, para dar um exemplo, para mostrar para os alunos. Então, eu vou pensando nisso porque eu já sei, mas vocês, conforme vocês forem estudando mais, também tentem ver fora da sala de aula como as coisas que a gente está discutindo aqui estão sendo exemplificadas, ou sendo trazidas, ou sendo obstáculos para outras disciplinas. Porque a gente sabe que nessa área muito surge daquilo que a gente lê, daquilo que a gente tem que ensinar, daquilo que a gente pede para os alunos ensinarem, daquilo que a gente lê para o nosso professor nos ensinar, daquilo que a gente ouve, tanto numa aula, ou na televisão, no filme, no seriado, na rádio, etc. Leituras dirigidas, então, durante a aula, conforme vocês forem discutindo, eu vou passando e eu vou percebendo quem leu, quem não leu. Eu não vou ficar marcando, leu, não leu. A gente sabe que vocês são adultos e eu sei que às vezes não dá para ler também, mas pode ler depois. Mas eu vou prestar atenção e tentar perceber quem leu, quem não leu. E nas avaliações também a gente, como professor, percebe quem leu, quem não leu. Mas a ideia é que quem leu vai estar muito mais por dentro das discussões em sala do que quem não leu. E às vezes eu vou pedir para vocês assistir vídeos ou ouvir
diálogos. E tem algumas outras coisas aqui que eu trouxe na bibliografia complementar. Por exemplo, esse texto que eu já pedi para vocês lerem no comecinho agora. Isso daqui a gente não vai usar em aula assim, mas é mais para quem acha que pode, que gostaria ou que deveria praticar mais gramática e gostaria de fazer atividades, eu acho que é sempre bom. E também, se você me pedir, eu tenho muitos livros, tipo todos desses do Grammar News, eu tenho tudo em PDF, eu vou até passar um outro para vocês que vai fazer uma atividade de extra credit. Eu acho que eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem depois. Vocês vão ver que eu vou passar para vocês essa semana. São acho que 7 unidades de um livro que chama English Vocabulary News. Não é o English Grammar News, é o English Vocabulary News. Não é nem o Elementary, nem o Intermediate, nem o Advanced. É o Upper Intermediate. E daí, quem quiser, opcionalmente, no final do semestre, me entrega. E daí, isso ajuda na nota. Por exemplo, se você ficou com B, mas fez todas essas atividades, você talvez fique com A. Ou se for com C, talvez fique com B. Dependendo das outras coisas, mas eu vou passar isso para vocês. E essas unidades desse livro têm a ver com processos morfológicos, prefixos, sufixos, composição, etc. Tudo coisa que a gente está fazendo em sala. Não é obrigatório, porque é bastantinha coisa, mas é muito útil para quem está pretendendo melhorar o vocabulário em inglês. E a gente sempre está, né? Eu sempre estou. Não sei vocês, mas eu sempre quero saber se tem uma palavra que eu não sei. Muitas vezes eu vou atrás e quero ficar sabendo. Eu acho que todo profissional, futuro professor de inglês, futuro tradutor, idealmente deveria agir assim. E tem alguns outros livros aqui que eu vou utilizar. E vou deixar então o plano de ensino na pastinha do Dropbox, se quem quiser baixar depois da semana que vem. Mas a minha pergunta é para vocês agora. Tem alguma coisa aqui, especialmente em relação às atividades e em relação às avaliações, que vocês acham que não está justo, que poderia ser diferente? Eu tendo a ser super flexível, desde que a proposta seja razoável. Então vocês vão ter 4 avaliações. Uma atividade escrita, que eu vou passar as datas para vocês. Um seminário. Um trabalho final e a autoavaliação, que vai ser a participação sua, o que você acha que você participou e o que isso agregou a você, mais a minha. Algo não ficou claro? Alguém gostaria que eu comentasse ou tem alguma pergunta em relação a qualquer parte do plano de ensino? Os detalhes não você vai para o trabalho final. Trabalho final? Durante a aula, a gente vai fazer, por exemplo, eu vou falar, essa atividade é uma atividade que a gente vai fazer junto, ou vocês vão fazer em sala, depois a gente vai comentar, e ela é semelhante ao trabalho final. Então, eu posso mostrar, deixa eu ver se tem aqui, eu posso mostrar mais ou menos aqui o trabalho final como que tipo de atividade vai ser. Deixa eu ver se eu vou clicar aqui. Não está aqui, mas eu posso. Não está aqui, mas eu vou, ou a semana que vem, ou a outra, eu já vou mandar uma página para vocês e vou falar, essa é uma prática para o trabalho final. Mas vai ser tipo... Alguém aqui já fez aqueles exames da Cambridge, por exemplo, FCE, First Certificate, ou CAE, Certificate of Advanced English, ou CPE, Certificate of Proficiency in English? Já ouviram falar dos certificados de Cambridge? Não? Esses
certificados são certificados internacionais que provam que você sabe alguma coisa de inglês muito mais do que, por exemplo, um certificado de uma escola de inglês. Não vou falar nenhum, mas qualquer escola. Que daí você fala assim, você vai para fora e fala, olha, eu tenho um atestado dessa escola, Learning English School, ou sei lá, Physics, Wizard, CNA, qualquer uma. A pessoa fala, Physics, nunca ouvi falar. Mas o Cambridge, ou mesmo o TOEIC também, ou o IELTS, ou o TOEFL, valem em qualquer lugar do mundo. Aí você prova mesmo que você sabe. Mas então, é uma atividade de Use of English baseado nessas provas, que requer que você saiba modificar uma palavra, modificar a forma de uma palavra para colocá-la dentro de um contexto, por exemplo, é uma atividade. Mas eu vou falar durante a aula sobre esse trabalho final. E também, por exemplo, no trabalho final, acho que vai ter alguma coisa para vocês falarem sobre ambiguidade. Então, você reconhecendo uma frase, que essa frase tem 2 ou mais sentidos, tanto devido à palavra que está sendo usada, ou devido à ordem e a sintaxe. Então vai ser... Não vai ser tanto a atividade para nota quanto o trabalho final, não vai ser nada diferente do que a gente tenha feito em sala de aula. O resto já fez prova comigo, eu acho, ele fez inglês comercial 3, né? Eu estava fazendo o curso de relações, negócios internacionais. Eu acho que a prova foi semelhante, tanto a prova oral, que sim, a prova oral, nossa, morreram de medo para fazer, quanto a prova escrita, não foi nada muito diferente do que a gente tinha feito em sala. Você acha que foi? Não? Pode falar se você acha, o que é usado na prova e o professor fala na sala de aula. É como se fosse... acho que todo professor usa isso. Então, por isso que a ideia é que vocês não fiquem desesperados ou preocupados, que vai ser difícil. Claro que se você não veio na aula, se você não leu os textos, se você estava conversando enquanto eu estava propondo que vocês discutissem, a discussão é para você ver se você consegue externar aquilo que o professor está tentando passar. Então, conversem com o colega sobre não posso obrigar, mas a ideia é tentem conversar sobre aquilo que eu estou pedindo. Porque se você falar, nossa, não estou conseguindo falar nada sobre isso, aí você vai ter que saber, você vai ter que ler mais, estudar, etc. A explicação que a gente vai dar, teórica ou conceitual das coisas, vai ser em inglês ou em português? Na onde? Nas atividades que você passou. Nas atividades? Eu geralmente deixo à vontade de você responder em inglês ou português. Eu acho que alguns enunciados eu escrevo em inglês, mas o conteúdo, por exemplo, um frasco de um shampoo lá que você vai ter que analisar, vai ser sempre em inglês, né? Mas a sua resposta vai poder ser em português ou em inglês. Porque eu não vou estar verificando o seu inglês, mas você está ciente da morfologia sendo utilizada ali naquele texto. Então a prova vai ser baseada em texto, mas esse texto pode ser uma frase de uma camiseta, ou o rótulo de um creme para acne, entendeu? Ou uma manchete de uma notícia. Aí você vai poder escrever em inglês, se você se sentir à vontade, ou em português. A língua que você utilizar não vai influenciar na nota. Claro que se você escrever mal, ou em inglês ou em português, ou não responder aquilo que é esperado, né, a língua não vai importar. Não é exigido que você escreva em inglês, porque não é uma disciplina de produção textual em inglês. Nas ADECs, eu acho interessante, porque é uma coisa que você faz fora, você tem mais tempo, você pode pesquisar, e é escrevendo em inglês que a gente aprende a escrever. Então, as atividades propostas fora, eu gostaria e eu peço que vocês escrevam em inglês, para já ir praticando. E é legal você também ir lendo o que os seus colegas escreveram, porque você pode ver que os seus colegas cometeram erros, e você reconhecer os erros, também falam, olha só, né, eu estou vendo que isso aqui é um erro, então você passa a refletir mais sobre a língua inglesa. Então a ideia é
refletir sobre a língua inglesa. Se pudermos refletir em inglês, ótimo. Se não, pode ser em português, porque eu sei que tem conceitos que não são fáceis. Então, falar a nossa língua, discutir esses conceitos na nossa língua é mais fácil. Mas eles serão todos baseados em dados do inglês. Mas claro que eu vou trazer português também, porque a morfologia se aplica tanto ao português quanto ao inglês, a qualquer língua. Ok? Acho que o senhor já respondeu. Acho que o seminário também em português. O seminário, então, o conteúdo, as classes de palavras que vocês vão falar, as atividades serão baseadas no inglês. A apresentação pode ser... só para ter uma ideia, então, levanta a mão quem é do curso de tradução. Ninguém? Todo mundo. A maioria. Então, isn't it cool when, like, we are speaking Portuguese, like you're speaking English with a friend, and then all of a sudden you say a word or a sentence in Portuguese or vice versa? So this ability to speak both languages that we are dealing with here, Portuguese and English, is very good for a translator. Yes? So I will be speaking English sometimes, and in the presentations, during the presentations, suppose there are, like, I don't know, 5 people. If 2 people want to speak English, no problem, go ahead. But we know it's not easy to be here in front of the class, talking to everyone, speaking a language that's not your first language. Now, em português, já é difícil? Então, não é legal quando você tem tanto essa habilidade de entender someone speaking English or Portuguese, and also to produce, to say things that are in English and in Portuguese. I think this is a very good exercise for you to become more and more familiar and more familiar with, more familiarized with English. Então, se quiser falar inglês, pode. Se quiser falar meio a meio, pode. Só não pode fazer de um jeito que fica muito, não dê para entender. For example, quando I for alguma coisa for you, aí fica difícil, entendeu? Mas por que isso é interessante? Porque a gente sabe que um tradutor não vai só traduzir, ou pode não traduzir apenas textos escritos, né? A gente sabe que existe a área de interpretação, que é a tradução de textos orais, né? Que você vai ter que ouvir e falar, e daí você vai ter que, né? As duas línguas, você vai ouvir em inglês, você vai falar em português, você vai ouvir em português, você vai falar em inglês. Então, você ter essa habilidade de trocar rapidamente e entender é super importante. Mas eu não quero que ninguém se sinta, por exemplo, intimidado, porque já é intimidante vir aqui na frente, como já falei. Então, a apresentação pode ser naquilo que você achar. Mas lembre-se que mesmo que você escolha falar português, quando você propuser os exercícios, os exemplos, as coisas que você trouxer, vão ser em inglês. Então, se você tem pânico de falar qualquer palavra em inglês na frente, é melhor você vir a mesa antes e falar, eu prefiro não apresentar porque eu não vou conseguir. Mas eu acho que não é o caso. É o caso de alguém que tem pânico de entrar na frente. Se for, não precisa falar agora, porque fala na hora do intervalo, daí tem um psiquiatra bom que eu posso recomendar. Não, mentira. Mas é difícil mesmo, a gente sabe que não é fácil, mas é importante, porque um professor ou um intérprete, muitas vezes, falar, eu tô vendo que vocês gostam de falar. Então, se vocês vierem aqui na frente e ficar quieto e ficar sozinho, já vou ver que está sendo incoerente. Então, se vocês falam tanto agora, por exemplo, Vinícius, por exemplo, peraí que eu vou lembrar, Gabriel, Gabriel, olha lá. Então, se vocês gostam tanto de falar, vocês vão ter que falar aqui na frente, não só as conversinhas que a gente fica perdendo tempo toda hora para ter que falar separado.
Quem mais gostaria de falar? Ordenadamente, começando de lá para cá. Chegou aqui, não quer falar nada? Então fale, por favor. Quer vir aqui na frente? Não, só. Você não dá prova substitutiva? Só uma pergunta. Uma pergunta importante. Pode dar. O professor não tem obrigação, né? Mas a morfologia e a sintaxe, para a gente falar, tem tanta coisa para a gente falar que eu posso sim. Vocês todos querem uma prova substitutiva, ou seja, você já está esperando, você não vai conseguir passar? Posso falar? Pode. Eu só perguntei porque ela tem a dúvida da prova e perguntei porque ela perguntou para mim, mas eu não estou pedindo uma substitutiva. Você é porta-voz aqui? Você pode falar também. Tem vergonha de falar também. Eu não pedi uma substitutiva. Se você deu aquele autoavaliação, eu acho que seria basicamente uma mesma. Então, a autoavaliação. Uma súbita. Mas se vocês falarem, não, todos queremos uma substitutiva, é um atestado já que vocês estão achando que vocês vão passar. Mas vocês querem? Sim. Por mim, não tem problema. É um trabalho. Eu já tenho várias provas prontas, é só eu escolher uma e fazer. É mais para quem. Né? Mas a ideia é: dediquem-se o máximo agora, esclareçam as dúvidas para não ter que ficar mais uma prova, porque se vocês já não fazem quase prova, né? No final do semestre. Então, deixar mais uma, além das outras, mais o trabalho, né? É uma coisa que eu acho que quem é esperto tenta evitar. Claro que às vezes acontece, você está mal no dia da prova, mas o que vai valer mais é o trabalho vai ser feito em casa. Então, dediquem-se, tenham o trabalho para poder fazer uma coisa bem feita para não precisar fazer a substitutiva. Né? Esse trabalho em casa é o trabalho final. É o trabalho final. Mas eu já vou mandar essa semana que vem, eu já vou mandar um e-mail com as datas importantes, para daí vocês já se programarem. Ok? Esse trabalho final seria em grupo, individual? Como tem muito aluno, talvez seja em dupla, mas como não é muita coisa, também talvez seja individual, vai ser surpresa. Eu digo por ser em casa, porque eu não conheço ninguém que pode perguntar aqui, todo mundo precisa. Exemplos. Então, mas mesmo sendo em casa, dá para fazer em dupla, né? Uma pessoa morando aqui e outra morando no Japão. Né? Dá para fazer sim. Existe Skype, existe Facebook. Você ficou o dia inteiro no Facebook conversando merda. Por que não usar o Facebook para conversar uma coisa importante? Quem mais tinha? Aqui a Alvara falou ontem, né? Mais assim. Até o dia. Acho que até o dia 6 ou 13, mas eu confirmo para vocês.
sabe que é a semana de aula? Dia 10, 3, isso aí mesmo. É por aqui, ó. Por aí mesmo. Mas eu vou perguntar pra vocês. Mais alguém tem algum comentário sobre o plano de ensino? Eu perguntei sobre a situação que não, mas nenhuma prova foi de Ok. Mais uma coisa, uma pergunta até meio própria. Os trabalhos têm que ser digitados ou pode ser escrito à mão? Ah, pergunta interessante. Porque eu sou péssima de digitar. Um trabalho vai ser feito em sala, né, que daí vai ser à mão mesmo. Eu vou entregar a folha de perguntas e vocês vão responder à mão. O trabalho final, eu prefiro que entregue por e-mail, porque daí eu já corrijo na tela, eu leio muito na tela. Mas pode entregar à mão também, mas a possibilidade de eu perder é muito maior. Mas pode ser entregue à mão. Não sei, sabendo que assim, qualquer coisa eu não posso digitar, para alguém digitar para mim. Ou você escreve à mão, escaneia e manda em PDF. Pronto. Também pode, né? Escreve à mão e escaneia. Ou tira foto. Eu faço. Gente. Teve alguém que não conseguiu entrar aqui no folder? Porque eu acho fácil disponibilizar o material assim para vocês, porque daí eu não preciso ficar anexando nada em e-mail. Eu coloco tudo nessa pasta, ó, Readings for 2012. Então, todos vão ficar aqui, e daí eu vou deixar nessa pasta, e no e-mail que eu mandar para vocês, eu vou falar, leiam tal, que nem eu fiz no e-mail que eu mandei a semana passada. Ou essa semana. Então, quem não recebeu, me passa o e-mail. Porque daí você vai clicar nesse link, e daí você vai entrar aqui e você vai poder baixar os textos que você quiser. Então, já avisando, hoje eu coloquei mais esse PDF, que são as atividades que eu falei para vocês que serão de extra credit. São 7, 8, 9, 10, 9 unidades desse livro. E a ideia é que você vá fazendo durante o semestre, para não chegar na última semana e você ter que fazer tudo, porque não vai dar tempo. É bastante coisa. São exercícios. Aí depois eu vou falar com vocês me mandam. Esses exercícios eu vou ver. É interessante se vocês imprimirem e vocês vão me trazer no dia da prova, daí eu vou listar e anotar o seu nome. Então, esses dois textos já estão aqui para hoje. Se vocês preferirem, ao invés desse sistema, eu posso mandar o PDF para o e-mail da turma, que daí todo mundo recebe. Mais fácil? Não sei, para mim é mais fácil assim. Porque daí se você perder texto, você pode vir aqui e baixar de novo. Você pode acessar de qualquer lugar. Venha na Unimap e acessa. Porque daí você já baixa no seu pendrive. Cadê o seu pendrive? Tá aí? Então. Não ser problema, viu? Mas eu vou colocar todos os textos, aí você vai e baixa todos. Ou se não, você tem a semana que vem, você vai colocar todos os textos.
Né? Você fala assim, meu Deus, o que é isso? Morphological analysis, new light on a vital reading skill. O que seria new light? É estranho falar, né? O que é light? Tem muitos significados. Que no caso é luz. New light on a vital reading skill. Se você não tivesse lido o texto, o que você acharia que o texto seria sobre? Habilidade de leitura importante ou não importante? Então, para qualquer pessoa que vai trabalhar com língua e que vai traduzir, você saber ler é essencial, antes de qualquer outra coisa. Então, basicamente esse texto fala da importância de você analisar morfologicamente o texto. Agora talvez não esteja tão claro para vocês o que seja esse morfologicamente, mas eu espero que no final da aula de hoje fique mais claro. Ok? Então, eu gostaria de ler para vocês esse pedacinho que eu acho importante. Então fala assim: taking morphology into the classroom. Aqui é tanto para que esse texto serve mais para quem dá aula de inglês. Mas como a gente está sempre aprendendo inglês, eu me considero everlasting learner, so we're always trying to learn more and more, também serve pra gente. Aí esse cara aqui, Lesot, ele achou, ou descobriu, ou inventou 4 estratégias que ele testou em sala de aula que ajuda a gente a compreender melhor um texto. E compreender bem um texto, como eu já falei, é essencial para o tradutor. Aí ele fala assim: morphology should be taught as a distinct component of a vocabulary improvement program throughout the upper elementary years. Então, vocês tendo essa disciplina, é mais ou menos isso que a gente está falando. A gente está vendo um componente específico sobre morfologia para melhorar a leitura de vocês num programa de melhora de vocabulário. A gente sabe que uma das grandes questões da tradução é você saber bastante vocabulário. Não de todas as áreas, mas daquelas áreas que você se propõe a traduzir, porque daí você sofre menos. Mas vocês vão acabar vendo também depois que os computadores acabam aprendendo muito com as traduções que você vai fazendo. Você vai ensinando o computador a te ajudar na tradução. Mas até você chegar lá, quanto mais palavras você souber, mais facilmente e com menos dor você vai traduzir. Olha lá, no Upper Elementary Years, que é Intermediate acima. Então é isso que a gente está trazendo. E morphology should be taught as a cognitive strategy to be learned. Então uma estratégia cognitiva é o que a gente pensa. Cognição tem a ver com pensamento. Então o que a gente está pensando quando a gente está lendo um texto. Então eu vou tentar durante essas aulas fazer vocês pensarem sobre o que está por trás de certos fenômenos da língua inglesa que dizem respeito às palavras e às frases, como eu já fiz um pouquinho até agora, ok? E isso deve ser feito aqui no caso, ele está falando quando você está lendo um texto. Primeiro você tem que reconhecer que você não sabe aquela palavra ou que não está tão claro. Aí depois você vai tentar quebrar essa palavra. Eu acho que isso muitas vezes a gente faz inconscientemente. Então aqui a gente vai tentar fazer mais. Quebrar essa palavra em pedacinhos menores. Morfema, nesse caso, quer dizer um pedacinho que traz um significado. A gente já vai ver isso. Então aqui esse é um pedacinho
traz um significado. Diferente desse ré aqui não traz nenhum significado. Ok? Então isso é importante você reconhecer no texto. E tentar pensar, imaginar qual é um possível significado para aquela palavra naquele contexto, e daí, né, ver se faz sentido no contexto, e se você tiver tempo e quiser saber mesmo, verificar num dicionário, ou de papel ou online. E uma coisa importante que vocês vão aprender, então essas atividades extra vão focar bastante nisso, mas aqui também a gente vai ver bastante, você entender o uso de prefixo, sufixo, afixo, infixo, circunfixo, raiz, radical, mas sem saber o que isso quer dizer, mas saber que uma palavra é composta sempre por partes. Às vezes é uma parte só, às vezes são 5, 6 partes que trazem algo a mais para o significado. E é muito legal porque quando a gente sabe português, a gente já sabe uma boa parte do inglês. Então, as palavras difíceis em inglês, para nós, são muito fáceis. Alguém aqui já fez intercâmbio, já estudou fora? Já? Vocês fizeram alguma disciplina de biology, anatomy, zoology? Não? Eu fiz intercâmbio de 1 ano, sabe quando você vai estudar fora? No ensino médio. E é muito engraçado que os americanos, na aula, eu fazia zoology, aula de zoology, mas na aula de anatomia também, os americanos sofriam para aprender para memorizar todos os nomes que para eles não faziam sentido nenhum, de parte do corpo, de parte dos corpos dos animais, das células, que para mim, os meus colegas que falavam espanhol e português, a gente não precisava nem estudar, porque são todas palavras que a gente sabe através do português. Porque essas palavras mais eruditas, mais difíceis em inglês... Já bateu o sinal? Então, me avise quando bater o sinal, eu nunca ouço o sinal. Mas deixa eu só terminar então. Pra gente era muito mais fácil, porque essas palavras vêm do ladinho. Então, quando vocês voltarem, eu vou dar alguns exemplos de uma